Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns cuidados que nós cristãs precisamos ter com o TikTok. Eu percebo que o TikTok é um aplicativo, não só o TikTok. Quando eu falo TikTok, eu quero me direcionar às redes sociais em si. Eu percebo que isso tem meio que nos atrapalhado e nos feito, às vezes, não orar direito, ou até mesmo orar de maneira rápida, para que a gente consiga ter tempo de estar ali fazendo essas coisas. Então, se você se identificou com isso, ou se você quer entender mais sobre o TikTok e as redes sociais, vem comigo que eu vou estar falando nos próximos minutos do vídeo. Antes de tudo, me desculpem pela tosse, tá, gente? Eu tô com tosse, mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo, porque eu acho que ele é de extrema importância e eu queria vir gravar o mais rápido possível. Então, bora lá. Às vezes, então, a gente vive uma vida corrida. Quem aí já não ouviu alguém falar assim, nossa, como a gente tem pouco tempo, né? Ou, nossa, como passou rápido o tempo. E o nosso tempo, ele é limitado e a gente tem muitos afazeres, né? Eu acredito que quem tá olhando meus vídeos sejam meninas de mais ou menos 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou menos anos de idade. E nessa fase da vida, a gente talvez não tenha tanta responsabilidade, mas eu espero que você esteja entendendo esse conceito de tempo, porque é importante, né, a gente estar crescer, né, entendendo que o tempo é importante, que a gente tem que cuidar com o que a gente gasta o nosso tempo. É importante, então, a gente ter esse raciocínio e, então, às vezes, né, a gente se depara com pessoas falando isso e a gente percebe que é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje. E eu vejo pessoas falando assim, nossa, eu entrei no TikTok ou no Instagram, eram 2 horas da tarde, quando eu fui ver já eram 5 horas e eu não fiz nada de tarde. Eu tinha que ter estudado, eu tinha que ter arrumado meu quarto, eu tinha que ter limpado meus tênis, mas eu não fiz nada disso. Mas o que eu quero falar é que às vezes a gente faz isso com a nossa vida com Deus. Para quem não sabe, né, a gente precisa ter um tempo com Deus no nosso dia a dia, a gente precisa ter o nosso momento a sós com o Pai, que é de extrema importância para a nossa vida. E às vezes a gente acaba negligenciando esse momento, a gente acaba, para quem não sabe, esse é um momento de devocional, né? Você já deve ter ouvido falar, você entra assim no YouTube ou no Instagram, e aí você vê pessoas falando, ai, meu devocional, ou como fazer um devocional. E para mim, o devocional é o meu momento com Deus, meu momento a sós com Deus. E se vocês gostam desse assunto, eu posso vir aqui falar sobre como eu faço meu devocional, o que eu acho importante no devocional e como, né, me manter focada para conseguir estar no devocional, porque eu acredito assim que não adianta nada você fazer um devocional de qualquer jeito, você só lê a Bíblia rápido para aí você ir fazer as suas coisas e entrar no Instagram e olhar o TikTok ou ir fazer as outras coisas, porque não adianta, você tem que fazer uma coisa bem feita. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é isso, você tem que fazer as coisas bem feitas. Imagina se Jesus tivesse te criado de qualquer jeito ou simplesmente, né, ter te criado. Não, ele te fez de maneira perfeita. Então a gente também tem que fazer as coisas bem feitas para ele, né? Porque seria meio ingratidão da nossa parte não fazer as coisas bem feitas para Deus. Mas é isso, então, tá? Eu tô aqui também, não me julguem, eu estou para falar a verdade. Às vezes as pessoas, né, podem sair do vídeo se quiserem, se não estiverem gostando do que eu tô falando, mas a minha consciência tá limpa com Deus, o meu coração, né, eu quero falar as coisas corretas para vocês, porque eu sinto que essa é a minha missão, esse é o meu propósito, e talvez, né, eu não tenha alcançado ninguém no momento, as pessoas já têm até saído do meu vídeo, mas se você está aqui ainda é porque você realmente está disposta a fazer a vontade de Deus. E parabéns, porque são poucas as pessoas que estão dispostas a viver a vontade de Deus e a viver o plano de Deus. Então, ó, meus parabéns, e Deus está muito feliz por você ter escolhido tomar essa decisão. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu falei sobre muitas coisas já, mas a questão do TikTok. O como ele tem afetado, então, né, a nossa vida nessa questão de tempo e de prioridade. Porque às vezes a gente acaba fazendo todas as coisas rápidas para ir lá, para fazer essas coisas, para olhar Netflix, né, e a gente acaba
não fazendo as coisas como deveria, com a qualidade que deveria. E também a questão de distração, eu acho que é uma coisa assim que tá acontecendo muito na nossa geração, é a questão de você não ter mais paciência, porque o TikTok é uma coisa muito rápida. Se você não gostou, você simplesmente joga pra cima que vem outras coisas que talvez você goste. Se não gostou, joga pra cima que vem uma que você gosta, entendeu? Então é uma coisa muito rápida e é uma coisa que é muito fora da realidade. Na vida real não funciona desse jeito e a vida não é só mil maravilhas. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas você ainda não entendeu de verdade. Você não tem paciência, sabe? E o TikTok tem trazido isso. Isso é uma das consequências que ele tem trazido para nossa vida. Como as coisas são tudo rápidas, as pessoas te mostram a vida delas, que elas viveram em um ano, em apenas um dia. Elas falam sobre, às vezes fazem resumos de livros que talvez demorem 30 dias para você ler, elas fazem resumos em menos de uma hora ou menos de minutos, sabe? Então é uma coisa muito rápida e que tem sido distorcido da realidade. Não que não seja verdade o que elas falam, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente acaba perdendo essa percepção como ser humano. A gente acaba achando que, nossa, eu tenho que ficar rica com o meu primeiro vídeo no YouTube, senão não é pra mim, eu simplesmente vou sair e vou procurar outra coisa que vai dar certo. Mas na verdade não é assim. Na verdade, a realidade é que a gente tem que fazer as coisas e tudo tem seu tempo. Lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para plantar e há tempo para colher. Se você pensar na questão da Bíblia, a gente entende que existe sempre uma plantação, depois uma colheita e depois, né, vai indo assim. E a natureza, ela é assim, olha quanto tempo demora para nascer uma planta, sabe? Vamos dizer, se você plantar um pé de alface, né? Não sei se você gosta de alface, mas eu acho bom, então vou falar sobre o alface. Se você plantar um pé de alface, ele não vai nascer, tipo, amanhã, sabe? E aí você pensa, não, nasceu amanhã, então quer dizer que não tá bom esse alface. Eu acho que eu comprei errado, eu acho que a planta tá errada. Não é. É só a questão de você esperar o tempo, sabe? É questão de você esperar o processo. E às vezes a gente acaba ficando tão focado nisso, né? E a gente acaba desistindo. A gente acaba perdendo aquilo que a gente ia ter se a gente permanecesse. Então o TikTok traz, eu falo TikTok, gente, mas desculpa, TikTok, eu não quero julgar você, mas eu tô falando das redes sociais em si, tá? Porque, enfim, todas elas têm o mesmo conceito. E eu não tô falando que é ruim você olhar o TikTok, porque é uma questão de escolha, sabe? Você tem que escolher usar ele de maneira sábia. Você tem que ser uma menina inteligente, você tem que ir na escola e ser aquela menina que não é como todas as outras. Talvez você, né, o que os pais mais falam na nossa vida, na nossa infância, na nossa juventude, é justamente isso. Você não é todo mundo. E é verdade, sabe? Você deveria ficar feliz por ele falar isso. Porque você já percebeu que a gente vive num mundo onde as pessoas querem ser igual a todo mundo? E isso é ruim. Você tem que ter a tua essência, você tem que ser você tem que ser diferente, você tem que pensar de maneira diferente, porque é isso que te torna única, sabe? Deus criou o ser humano único, Deus criou a gente com a nossa individualidade, sabe? E o que eu mais vejo é pessoas querendo serem iguais às outras, pessoas querendo copiar comportamentos de outras pessoas. E eu não tô dizendo que é errado você olhar para uma pessoa e ver, nossa, eu gostei desse comportamento, eu gostei de como ela é, e então eu vou trazer isso pra minha vida. E tá tudo bem, você pode. Mas agora você copiar, você querer ser igual, sabe? Não é certo. Você precisa ser você e não todo mundo. Como seus pais falam, eles estão certo. E talvez você fale assim, ai, nossa, mas se eu ser eu, ninguém vai gostar de mim. Sabe? As pessoas vão me julgar se eu falar uma coisa que elas não gostam, sabe? E tá tudo bem, porque o mundo é gigante. O mundo é muito grande e você talvez esteja no lugar errado, com as pessoas erradas. E você não precisa mudar o seu jeito de ser para se encaixar em um determinado ambiente. Ao contrário, você tem que ser você e as pessoas certas vão se aproximar de você. As pessoas que precisam ouvir o que você tem para falar. E, por exemplo, eu poderia muito bem agora gravar o meu vídeo falando aquilo que você quer ouvir. Falando que, nossa, não, você... sabe, coisas nada a ver, que não encaixam na minha personalidade, que não tem a ver com o que eu creio, com o que eu acredito. E
tá tudo bem, sabe? Porque as pessoas daquele jeito iriam ouvir aquilo. Mas eu estou aqui falando justamente para as pessoas que entendem o que eu estou falando, para pessoas que já estão num nível um pouquinho maior, né? Então é isso, gente. A gente tem que ter cuidado com o que a gente escolhe, com o que a gente faz. E eu usei o TikTok, né, nesse vídeo, porque o TikTok eu vejo que é uma das coisas mais palpáveis para mim dar como exemplo. Mas isso pode se encaixar em toda a sua vida. Você pode usar isso em todas as áreas. Você pode ser que talvez não seja o TikTok que te afaste de Deus, mas sim a Netflix. Pode ser que não seja a Netflix para você, mas sim o Instagram. Pode ser que não seja o Instagram para você, mas sim o Quai. Então, são inúmeras coisas e eu estou falando aqui para todas elas. O que eu quero dizer é que a gente tem que escolher, né? Então, a melhor, usar as coisas da melhor maneira. E talvez você já tenha ouvido muitas pessoas falarem isso, né? Porque se você olhar ali no YouTube um vídeo sobre... Se você olhar ali no YouTube um vídeo sobre rotina, uma vida produtiva, eles vão falar pra você, eles vão te dizer que você tem que, né, usar as coisas de maneira inteligente. E é isso. Uma das coisas também que a gente tem que cuidar, né, dentro dessas redes sociais, é a questão do que a gente está consumindo. Isso eu poderia fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui pra você. Eu vou falar, então, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado também nessa questão de redes sociais é justamente o que a gente assiste. É também a questão de escolha, como eu falei antes, mas às vezes isso pode acontecer de maneira inesperada. Pode ser que você se interta tanto que você nem perceba o que você tá olhando. Eu faço um desafio pra você. Qual foi o último vídeo que tu olhou, sabe? E muitas das pessoas, eu acredito que você precisa pensar dessa forma, que o nosso cérebro, ele é como um computador. E dentro dele ficam armazenadas coisas. É por isso que você estuda, é por isso que você aprende, porque as informações que você estuda ficam dentro do seu cérebro e você consegue usar isso na sua vida, você consegue fazer as coisas com base nisso. E talvez você pense, não, nada a ver. Eu sei que o meu cérebro é um computador e eu sei que dentro dele tem muitos conteúdos dentro dele, porque senão não ia fazer sentido eu estudar, né? Porque eu estudo, eu guardo tanta coisa, que são os neurônios, né, que você tem. Mas eu não sou neurologista, não entendo de cérebro, mas eu sei essa importância do cérebro. E às vezes a gente acaba, né, olhando coisas e ouvindo coisas que estão indo para dentro do nosso cérebro. Essas informações, e às vezes essas informações elas não são condizentes. Elas são lixos mentais, sabe? E é por isso que a gente vive numa sociedade, numa geração onde as pessoas estão todas destruídas. Porque começa com o que elas assistem. Elas assistem, elas escutam, e você percebe que existem muitos vídeos violentos, muitas novelas violentas, muitas séries violentas, e as pessoas não estão nem aí, sabe? Porque pra elas é legal aquilo. Claro, isso é legal, porque os vídeos são feitos para isso. Eles não querem que você assista uma coisa que você não gosta, sabe? Porque eles ganham dinheiro dessa forma. Eles ganham dinheiro fazendo o que você gosta, para que você prenda sua atenção ali e fique por muito tempo e consiga, né, dar o retorno que eles querem. Mas, enfim. E a gente acaba consumindo coisas que a gente vai olhando e a gente pensa, não, nada a ver. Isso não vai afetar a minha vida com Deus. Não, isso aqui não vai fazer diferença, eu vou olhar, amanhã eu vou esquecer. Mas não, esses comportamentos, essas crenças, esses hábitos que as pessoas fazem, eles vão entrando dentro de você sem você nem perceber. E eu acredito muito que os olhos, a boca, o nariz são a porta da nossa vida. A gente abre os nossos olhos para olhar. E uma coisa que eu penso muito é: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É o que diz a Bíblia. E se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E quão grande trevas será? Eu vou colocar o versículo aqui para vocês, tá? Eu falei ele resumidamente, mas
tá aqui o versículo. E uma das coisas que eu também queria falar, você precisa ser inteligente. Você precisa... Uma das palavras que eu tenho na Bíblia também é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você tem que conhecer as coisas. Eu sei que não tem nada a ver, mas é a questão de você conhecer, sabe? Você saber como é essa parte de reino espiritual. E aí, pra você saber, né, o que você tem que fazer, como o inimigo entra na sua mente. E às vezes, sem nem perceber, você já tá, né, fazendo as coisas que desagradam a Deus. E você às vezes nem sabe, porque você nem parou pra prestar atenção como tudo isso aconteceu. Sendo que você vai na igreja, você faz tudo certo, você ora, mas logo assim, de primeira você não vê. Mas com o tempo você vai perdendo assim o seu amor, você vai se esfriando, tá aí a frieza espiritual que muita gente fala, né? Você vai acabando querendo, né? Eu não gosto mais de ser cristã, é muito ruim, porque daí você acaba gostando do pecado, que é um perigo muito grande. Você acaba achando aquilo normal, e aí você acaba perdendo Deus e perdendo assim a sua intimidade com Deus, perdendo as coisas de Deus aos poucos, porque não é uma coisa assim. O inimigo não age dessa forma, ele não faz as coisas assim, tipo, pô, roubou de você, sabe? Ele vai roubando a sua vida com Deus aos poucos, através desses pequenos detalhes, através dessas pequenas partes da nossa vida. Mas então é isso, gente. Esses são alguns cuidados que a gente deve ter. Eu vou resumir aqui pra você, né? Caso você tenha se dispersado, porque eu falei tanta coisa. Mas um dos cuidados, então, é a questão de você usar as redes sociais de maneira inteligente, né? De maneira sábia, você usar elas para estudar, usar ela para conhecimento. E também, na questão do conhecimento, você tem que cuidar qual é o tipo de conhecimento. É cuidar quem você segue. É olhar se aquele influenciador ou se aquele TikToker, ele realmente é o que ele fala. Porque às vezes as pessoas postam as coisas. Você não ia ficar triste de entrar num perfil onde as pessoas só falam aquilo só pra ganhar dinheiro e não pra realmente te dar o que você precisa? E eu tô aqui realmente pra falar a verdade, tá, gente? Então, se você ficou até aqui, já é um bom sinal, né? Você é uma pessoa que está disposta, e eu creio que Deus, ele tem algo grande para sua vida, ele tem algo poderoso, ele tem algo maravilhoso, porque não é todo mundo que quer. A gente vive, né, o reino dos céus, ele não é para todo mundo. Deus, tipo assim, Deus, ele ama todos, mas nem todos estão dispostos, né? Por isso que falam que o caminho largo e o caminho estreito são poucas as pessoas que conseguem passar. Se sinta feliz, tá? Eu agradeço assim porque você tá aqui e porque Deus fica feliz com isso. E aí eu sinto que eu tô fazendo um bom vídeo pra você, porque a minha alegria tá em saber que eu fiz a vontade de Deus através desse vídeo, sabe? Que eu realmente falei aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, porque o YouTube tá cheio de gente que fala sobre isso. E não tô falando que todo mundo fala só o que você quer ouvir, mas enfim, é isso. Os dois cuidados que eu acabei de falar, né? Cuidar o que você precisa. Cuidar. E é isso, gente. E é isso, gente. Esses são alguns cuidados que a gente deve ter com o TikTok e com todas as outras redes sociais, porque elas são criadas de maneira parecida, então é quase que a mesma coisa. E como eu disse, às vezes pra você pode ser o TikTok, mas pra mim pode ser a Netflix, sabe? Depende do meu gosto, mas todas elas têm o mesmo intuito. Então tome cuidado com seus olhos, com a sua boca e com o seu ouvido. E essas são as partes mais importantes que você deve cuidar. Não necessariamente apenas com o TikTok. Claro que você precisa ser inteligente para usar o TikTok, né? Você tem que olhar aqueles vídeos e aquelas pessoas que te ensinam coisas, que te ajudam, ou que, né, te inspiram e tal. Mas, enfim, é isso.
Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, deixa muito like e um beijo!